Como vocês viram pela thumb e título, nesse vídeo eu vou basicamente refutar o vídeo do Nerdverso sobre o Luffy não ter Toon Force. Eu sei que essa questão de provar que o Luffy tem Toon Force no canal já deu uma saturada, mas eu vou trazer vários conceitos interessantes e essenciais que muita gente ainda não entendeu sobre hacks. Enfim, assistam até o final que garanto que vocês vão gostar e vão aprender muita coisa por aqui. Nerdverso. Esse sim é um canal extremamente contraditório e a cada dia diz uma coisa. Há algum tempo atrás, ele fez um vídeo afirmando que o Luffy tem Toon Force e por isso ganhava do Naruto. E ele não achava que o Luffy tinha Toon Force antes disso, mas ele abriu uma live, como ele mesmo disse, e refutaram ele e provaram que o Luffy tem Toon Force, e ele acabou sendo forçado a assumir isso. O problema é que, sem mais nem menos, ele surgiu para fazer analogias e tentar provar que o Luffy não teria. O Luffy realmente tem Toon Force? A Toon Force dele é em baixa escala? Como funcionam os níveis de Toon Force? Vou explicar essas e várias dúvidas nesse vídeo, então caso gostem, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para me apoiar a fazer mais vídeos como esse. E após assistir, comente se concorda e qual sua opinião sobre o assunto. Dito isso, vamos ao primeiro trecho do vídeo dele. Antes disso, só para deixar claro, eu não vou deixar o vídeo inteiro, pois o vídeo tem basicamente o objetivo de comparar a força de personagens, usuários de Toon Force, com o Luffy e Goku. E eles de fato perdem para alguns deles. O problema em si é a analogia feita para argumentar a respeito da Toon Force. Enfim, vocês vão entender tudo isso melhor durante esse vídeo, então vamos logo ao início. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o que é Toon Force. De verdade, o que é realmente Toon Force. Sim galera, eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui do amigo meu que representa muito bem o que é Toon Force. Vamos lá. Os maiores feitos de Toon Force, Bob Esponja e a linha infinita. No episódio A Linha, o Bob Esponja começa a puxar uma linha literalmente infinita, que vai desfazendo todo o seu mundo ali, cara. Mano, esse feito é tão impressionante que ele sai até mesmo da sua própria área normal do desenho, ou seja, saindo do próprio mar. O mais impressionante é que ele, além de desfazer o humano com a própria linha, ele desfaz todo o universo de Bob Esponja, sobrando literalmente só o Patrick. Absurdo. Outro feito impressionante é da Pantera Cor-de-Rosa, que literalmente tem o poder de apagar e desenhar e roteirizar o que ela quiser no episódio dos quadrinhos. Esse episódio é muito legal e muito interessante. Uma coisa que prova que a Pantera pode usar esse poder também fora do mundo dos quadrinhos é que o próprio vilão que ela desenhou puxou o dono da banca pra dentro da história. Ele poderia sair se ele quisesse. Absurdo. Deu pra entender? Vamos lá. Vocês conseguiram entender as reais capacidades da Toon Force? Isso que foi mostrado no vídeo do Peterson é a Toon Force. Essa é a real Toon Force. Então não venha me dizer que o Luffy tem Toon Force. Ou seja, ele mostra dois feitos em grande escala de uso de Toon Force, que são do Bob Esponja e Pantera Cor-de-Rosa, que conseguem afetar o verso em escala universal, e depois diz que isso é Toon Force, e por isso o Luffy não tem. Eu tenho muita coisa a dizer sobre isso, mas antes de tudo, vamos iniciar explicando o que é Toon Force. Toon Force é um nome alternativo para a física Toon, a física comumente usada em desenhos animados, que são um sistema de leis da física e biologia que substituem as leis normais, e isso é usado para causar efeito cômico e humorístico. Muitos dos desenhos animados mais famosos desenvolveram indiretamente um conjunto relativamente consistente de leis que se tornaram obrigatórias na animação. Um exemplo comum, quando o personagem de desenho animado cai de um penhasco, a gravidade não tem efeito até que o personagem perceba. Existem livros e vários artigos literários que abordam toda essa questão das leis da física Toon, e lá existem várias leis padrões da Toon Force. Enfim, eu acho que vocês pegaram a ideia. Esse é o conceito geral que os autores geralmente consideram, e por isso existem livros explicando as leis, mas vamos falar sobre a aplicação em si da Toon Force, que é o que vai nos importar em uma análise de se um personagem tem Toon Force ou não. Toon Force é uma habilidade que se refere a personagens que manipulam a realidade ou contornam as leis da física a fim de alcançar feitos impossíveis para efeitos cômicos. Os usuários distorcem a realidade de forma a tornar situações cômicas e engraçadas. Da mesma forma que manipulação da realidade e realidade subjetiva, Toon Force tem inúmeras aplicações e praticamente nenhum usuário é capaz de empregar todas elas. Prestem atenção em três coisas. Toon Force é uma habilidade. Usuários de Toon Force não precisam possuir todas as possíveis habilidades da Toon Force. Na verdade, isso é impossível. E por último, ser invencível ou universal não é um requisito da Toon Force. Depois eu vou explicar melhor toda essa questão quando o Nerdverso argumentar sobre por que o Luffy não teria Toon Force, mas por enquanto,
eu vou deixar um trecho do meu vídeo provando que o Luffy tem Toon Force. Quem já assistiu ao meu outro vídeo pode pular essa parte se quiser, e não tem problema, vou deixar a minutagem no vídeo para todos vocês saberem até onde pular. Então, fiquem com o vídeo. Vegapunk já explicou que Akuma no Mi são o potencial de evolução humana, que a própria humanidade desejou, e os vários Akuma no Mi são seres vivendo em um mundo diferente que muitas pessoas imaginaram. Em outras palavras, Akuma no Mi são derivadas dos desejos de muitas pessoas, e por isso, para descobrir qual é o poder da Hito Hito no Mi Modelo Nika, a primeira coisa que precisamos é do desejo que levou Nika a surgir. O desejo que levou Nika a surgir é o desejo da liberdade dos escravos, que oravam para Nika. Basicamente, a Hito Hito no Mi Modelo Nika surgiu do desejo de ter liberdade, e isso invalida totalmente a tese de que ele teria o poder da borracha. O desejo que levou à criação da fruta não tem nada a ver com a borracha, e sim diretamente com a própria liberdade, que, como vocês vão ver, é a propriedade da fruta. Claro, essa é a parte lógica, mas tudo isso já foi explicado pelo Oda. Ele próprio coloca no Road to Log Tale 4 que o poder do Luffy é a imaginação. E nesse mesmo databook é dito que o Luffy pode se descontrolar com o poder da liberdade, confirmando que de fato essa é a propriedade que envolve a Akuma no Mi dele, a própria liberdade, e chega a ser absurdo achar que o poder dele seria da borracha, e faria algum sentido mínimo ele se descontrolar com isso. De qualquer jeito, como eu mostrei, é confirmado que o poder dele é a liberdade e vem da imaginação. E o Oda já deu várias explicações sobre esse poder, por exemplo, afirmando que o Gear 5 dá a ele liberdade sem precedentes para lutar de um modo que desafia o senso comum, e depois fala que aqueles atingidos por seus ataques são afetados, ou seja, ele afeta com a própria liberdade, que é o que está sendo descrito aqui, além de deixar explícito que o Luffy pode fazer qualquer coisa, destacando que o Luffy estava certo ao dizer isso. Já entendemos toda a questão de Nika possuir a propriedade da liberdade, lembrando que é dito que possui um corpo de borracha como extra. Alguns confundem essa citação, acreditando que o poder dele seria da borracha por conta disso, quando na verdade é dito explicitamente que ele luta com a imaginação, porque esse é o poder dele, e adicionando como extra, ele tem o corpo com as propriedades da borracha. Além disso, o poder da liberdade já foi explicado pelo Oda no Road to Log Tale 3, que afirma que o poder dele é transformar a imaginação em realidade, que é basicamente uma forma de manipulação da realidade que permite fazer tudo o que imaginar, e que se chama realidade subjetiva, lembrando que isso é coerente com tudo que já foi dito sobre ele utilizar os poderes da imaginação, e do próprio mangá afirmando que ele luta com a imaginação. Agora vem aquele velho argumento usado, que na verdade já foi refutado pelo próprio mangá várias vezes. Tudo isso são só falas, não significa nada. Tudo que o Luffy mostrou é transformar o ambiente em borracha, e só um despertar como numa aparência. É engraçado dizer isso quando o próprio Oda, no Road to Log Tale 3, afirmou que o despertar Zoan não pode afetar o ambiente. Ele apenas cria uma nova transformação, e isso está obviamente incluindo o Gear 5 de Luffy e as Zoans míticas. Não só a página inteira, mas esse databook inteiro é feito principalmente para explicar sobre o despertar de Luffy. Além disso, também já foi dito que o despertar Zoan é diferente do despertar de Paramécia, o que invalida mais ainda esse argumento de que o despertar apenas o faria transformar o ambiente em borracha como uma Paramécia, e isso não é dito apenas pelo Oda em databook, mas quem lê o mangá geralmente já saberia dessas informações, já que o Kaido deixa claro que a borracha afetar os outros seria um despertar Paramécia, enquanto a transformação seria exclusiva de Zoan, e isso considerando que o Kaido tem uma Zoan mítica também, o que confirma que de fato Zoans despertadas, independente do tipo, não podem afetar o ambiente, e isso só acontece porque a propriedade do Luffy é a liberdade em si. Primeiro feito que vamos falar, Luffy transformou o Kizaru e o Saturno em um papel. Isso aqui por si só já anula argumentos relacionados a transformar em borracha, fazendo a onomatopeia de literalmente papel vibrando, sendo traduzida como flap. No próximo feito, o Luffy criou óculos do nada. Alguns ainda acreditam que ele retirou do cabelo, sendo que não existe uma ligação direta que esteja unindo ambos. Mas o principal que refuta totalmente essa ideia é a onomatopeia usada, que significa literalmente aparecimento mágico. Para o próximo feito, podemos perceber Luffy correndo no ar. Isso é basicamente uma quebra da física, não é algo decorrente do giro de suas pernas, pois no mangá é mostrado que ele era capaz de andar em pleno ar sem possuir a necessidade de girar as pernas, e no anime é mostrado o Luffy literalmente parando no ar antes de começar a correr no mesmo. Luffy é capaz de transformar seus oponentes em borracha,
papel e outros materiais, o que é condizente com o Robot Logitech 4, afirmando que quem é atingido é afetado com o poder da liberdade sem precedentes. Ele também é capaz de transformar o ambiente, o que não se trata de um despertar de paramécia, já que, como eu mostrei, o próprio Oda refutou essa tese afirmando que Zons não permitem afetar o ambiente. Além disso, o Luffy pode separar partes do seu corpo, como cicatrizes e os olhos. O que o Mercúrio usou é nada mais do que um rugido de Haki do Rei. Eles comumente afastam os oponentes e isso já foi usado pela Big Mom, empurrando o Luffy e literalmente afetou a ilha inteira também. E o Kaido também já demonstrou essa capacidade, com a diferença de que o Luffy aqui possui o Gear 5, e por isso teve seus olhos e cicatrizes arrancados em decorrência da alteração das leis da física para o humor, o que surpreendeu o próprio Luffy e os outros personagens. O Luffy também é capaz de criar efeitos sonoros e outros recursos engraçados, que comumente são deixados de lado. Pensam que é apenas um recurso do mangá, quando o próprio Oda já confirmou que isso existe dentro da própria história. O Kaido literalmente fala que aquilo parecia um desenho animado, provando que o Gear 5 tem capacidade de alterar a própria física do mangá para transformar em um desenho animado, além de ter mostrado um nível bem avançado de criação, por ser capaz de criar pássaros vivos de desenho animado que ficavam voando ao redor de sua cabeça. Por último, o Luffy conseguiu ficar suspenso no ar enquanto segurava o Bajiranga, o que foi destacado pelo Kaido falando que apesar de tudo, sua mão direita não desabou, mostrando que aquilo é totalmente incomum. O Luffy literalmente ficou parado no ar como se não fosse nada. Como podem ver, o Gear 5 tem feitos e citações e toda uma construção para ter Turtle Force. Isso é um fato, não tem como fugir disso. O Luffy demonstrou o Turtle Force dentro do mangá, e a única coisa que o Nerdverso vai tentar fazer é deturpar o conceito de Turtle Force através de falsas analogias. Mas enfim, até esse exato momento, o que o Nerdverso fez não foi tentar refutar os feitos da Turtle Force do mangá. Esse é o ponto. O que ele fez foi apenas mostrar usos em grande escala da Turtle Force para tentar negar que o uso em escala menor seria Turtle Force. De qualquer jeito, vamos à próxima parte do vídeo, e eu explico melhor isso tudo, e também irei responder se a Turtle Force do Luffy é realmente tão fraca. E mesmo que eu considerasse Turtle Force para o Luffy, ou você que considere Turtle Force para o Luffy, é uma Turtle Force muito baixa, que nem deveria ser levada em consideração, porque Turtle Force é isso aí, ó. Isso aí é Turtle Force. Pô, ele controla o verso dele, ele pode sair do verso dele. Não deveria ser levada em consideração simplesmente por ser mais fraca em comparação com outros personagens demonstrados? Isso não tem nenhum mínimo de lógica. A Turtle Force do Luffy não precisa afetar em escala universal. A Turtle Force do Luffy não afetar em escala universal não torna ela inexistente ou inaplicável. Ele ainda consegue fazer várias coisas absurdas que dão grandes vantagens em lutas, como anular ataques de adversários de acordo com a sua vontade, como quando fez as bolas explosivas de Saturno simplesmente não explodirem com o impacto do taco, ou também caminhar no ar, ignorando a gravidade, e ainda parar o tempo. Isso não são usos fracos ou inúteis, pelo contrário, são todas habilidades fortes, porém não tão fortes em comparação com usuários mostrados no vídeo. É tipo você pegar um personagem, usuário de fogo que afeta uma cidade, e comparar com outro usuário que consegue destruir o universo, então dizer que por conta disso, o primeiro não é um usuário de fogo ou o uso dele é tão fraco que é irrelevante. A questão é, forte ou fraco são conceitos relativos. Você nunca pode afirmar que um personagem é fraco simplesmente sem contexto, pois ser forte ou fraco depende de a que você está comparando. Por exemplo, poderíamos comparar ao geral. No geral, na minha opinião pelo menos, a Turtle Force do Luffy é forte. Podemos pegar personagens como a Nui Harimi, que é a usuária de Turtle Force e consegue fazer quebras de quarta parede pesadas, mas a sua Turtle Force não é aplicável em combate, ou o Chapolin Colorado, que tem efeitos bem fracos. O Luffy consegue criar objetos que dão vantagens em batalhas, nulificar poderes de adversários, parar o tempo, caminhar no ar, são vários poderes que definitivamente podem vencer batalhas, e ele obviamente é muito mais forte comparado com a Nui Harimi e com outros usuários de Turtle Force e manipulação da realidade. Se compararmos com Pica-Pau, Bob Esponja e Pantera Cor-de-Rosa, por exemplo, sim, o Luffy tem Turtle Force em uma baixa escala. Eles conseguem afetar o verso todo, recriar, destruir, sair do desenho, etc. Mas isso não torna a Turtle Force do Luffy fraca ou irrelevante, apenas torna mais fraca do que desses usuários em específico. Esse é o problema. Além disso, a potência da Turtle Force não é medida de forma simples como Tier. Vou colocar 3 tipos de força da Turtle Force como hacks. A primeira é a potência, que é definida pelas camadas. A segunda é a escala,
que é definida pelo alcance, e a terceira é a variedade de habilidades. Primeiro, vamos voltar ao básico. Hacks não é tier. O que eu quero dizer é que afetar o universo e afetar uma casa não altera a potência da manipulação da realidade. Vamos colocar um exemplo. O personagem A tem resistência planetária, mas um usuário de Toon Force que afeta em escala universal utiliza seus poderes para, por exemplo, apagar ele da existência. Ele não vai tancar, obviamente, mas não é porque o personagem B afeta em escala universal, e sim porque está utilizando uma forma de manipulação da realidade. Atributos físicos não são relevantes nesse caso. Se pegarmos, por exemplo, um personagem que afeta apenas no máximo uma casa com sua Toon Force, mas também demonstrou conseguir apagar coisas da existência, ele também vai apagar esse personagem planetário da mesma forma, porque força, durabilidade ou qualquer atributo físico dele é irrelevante. É um hacks. E você pode ter durabilidade universal, mas o que durabilidade tem a ver com não ser afetado por algo que altera as leis da física? O que podemos concluir é que, logicamente, o alcance da manipulação da realidade não aumenta a sua força. Um personagem que apaga o próprio universo, como o Bob Esponja, não causa mais danos do que o personagem que apaga só uma casa. O Bob Esponja é universal em tier, obviamente muito mais forte do que o Luffy, que chega apenas em nível estrela grande, e isso faz ele ter mais tier do que o Luffy, mas não faz o hacks da Toon Force ser qualitativamente superior à Toon Force do Luffy. A escala que a Toon Force afeta não aumenta a potência de forma qualitativa, pois isso é um hacks que não tem relação com força. Vou me manter nesse exemplo do Bob Esponja. Você pode considerar que nesse aspecto do alcance, a Toon Force do Bob Esponja é superior à Toon Force do Luffy. Ela é quantitativamente superior porque o Bob Esponja tem muito mais variedade de habilidades com sua Toon Force, e é superior em alcance, mas nada disso torna ela qualitativamente superior, pois a forma de medir a qualidade de um hacks é através das camadas. Camadas são aplicadas quando um hacks é resistido por um personagem, mas outro hacks em potência maior consegue ultrapassar essa resistência. Não tem como medir a força de uma Toon Force por tier, porque simplesmente não tem nada a ver com isso, mas se o personagem A, por exemplo, resiste à Toon Force do personagem B, ele tem uma resistência à Toon Force, e se ele for afetado pela Toon Force do personagem C, aí sim sabemos que a potência da Toon Force do personagem C é qualitativamente superior à do personagem B em termos de hacks. Dificilmente um personagem tem camadas em Toon Force, então podemos dizer que a Toon Force dos usuários mais fortes de Toon Force é quantitativamente mais forte do que a Toon Force do Luffy, como eu já expliquei, por uma quantidade maior de poderes, e é superior em alcance, mas não é superior qualitativamente. Toon Force é isso aí, ó. Isso aí é Toon Force. Pô, ele controla o verso dele, ele pode sair do verso dele. Sim, isso aí é Toon Force, mas por qual motivo isso faria outra Toon Force não ser Toon Force? Toon Force não é sinônimo de ser invencível ou de afetar o universo inteiro. Muita gente ainda vai insistir nisso nos comentários, quando isso é puramente uma falsa analogia. Toon Force é unicamente e exclusivamente a capacidade de manipular a realidade para fins cômicos. Não importa se o personagem usa isso para ser invencível, ou para destruir o universo, ou para criar uma casa do nada, ou apenas para parar o tempo e criar um pincel, uma lata de tinta e um boné. Se está manipulando a realidade para fins cômicos, é Toon Force. Você argumentar que porque alguns usuários de Toon Force conseguem afetar o verso inteiro e serem em nível universal ou acima, significa que usuários que não fazem isso não possuem Toon Force, se encaixa perfeitamente com a estrutura de uma falácia de negação do antecedente. Vamos colocar na fórmula: se P, então Q, não P, portanto não Q. Nesse caso, é colocado que personagens que podem manipular a realidade e afetar o verso inteiro possuem Toon Force. Se P, que nesse caso, se podem afetar o verso inteiro, dessa forma, então Q, ou seja, possui Toon Force. Não P, que nesse caso, não pode afetar um verso inteiro, portanto, não Q, que nesse caso, não possui Toon Force. O argumento é puramente baseado em uma falácia de negação do antecedente. Pode vir quantos negacionistas quiserem para dizer que não afetar o universo ou não ser invencível faz não ter Toon Force, mas isso não passa de uma falácia. Não importa por que fonte você procure a definição de Toon Force, a invencibilidade ou o alcance universal não são requisitos necessários. Não percam seu tempo insistindo nesses argumentos. Ah, mas o Luffy quase perdeu pro Kaido. Se ele tivesse o Toon Force, ele teria vencido fácil. Ah, mas se o Luffy tivesse o Toon Force, ele teria tirado o One Piece do bolso. Ah, mas se o Luffy tivesse Toon Force, ele deveria ter apagado o universo inteiro.
Tudo isso e muito mais são exemplos que usam comumente por aí e com certeza ainda vão repetir nos comentários, e são formas de negação do antecedente. E o pior é que ainda vão tentar apenas mudar as palavras e manter o argumento na mesma fórmula falaciosa para tentar manter nessa linha de raciocínio. Sinceramente, mas esses argumentos são horríveis, e a verdade é que ninguém consegue sustentar porque são afirmações infundadas. Ninguém nunca vai apresentar um artigo literário ou uma fonte que afirme que para ter Toon Force é necessário afetar o universo, ser invencível, derrotar todos os vilões ou fazer feitos absurdos. Isso é pura burrice, já que o conceito da física Toon é unicamente tornar cenas engraçadas. Esse é o conceito. A Toon Force foi criada especificamente para gerar humor através das quebras de leis da física. E o Gear 5 faz literalmente isso, sendo que tem até mesmo declaração do diretor no anime, afirmando que a liberdade do Gear 5, que é descrita várias vezes no mangá, se trata de se libertar das leis da física. É a mais pura forma de Toon Force. O conceito é literalmente esse. Esse é um ponto que realmente precisa de atenção, porque a quantidade de pessoas que usa esse de argumento é imensa. Sendo assim, para você ter Toon Force, você não precisa ser invencível ou ser capaz de afetar o verso inteiro, e ter Toon Force não concede a capacidade de ser invencível ou afetar o verso todo. Ser um usuário de Toon Force significa apenas fazer o que o personagem demonstrou conseguir fazer na obra, pois essas demonstrações podem ser classificadas como Toon Force. Se você discorda de mim, não se dê o trabalho de ir até os comentários e falar que não, usuários de Toon Force não podem ser derrotados por ninguém e inventar outras atrocidades. Apenas busque uma fonte confiável, como um artigo, que diga que não. Manipular a realidade com propósitos cômicos não é o suficiente para ter Toon Force, e precisa apagar o universo e ser invencível. Faça isso, envie o link nos comentários e aí sim podemos debater, pois caso contrário, é puro negacionismo, e todos esses argumentos vão totalmente contra a ideia do conceito da Toon Force. Que não tem propósito de fazer o personagem solar a ficção ou algo do tipo, o propósito é unicamente gerar o máximo de humor mudando as leis do mundo. Sendo assim, vamos ao próximo ponto do vídeo. É mais fácil eu dizer que o Deadpool tem Toon Force mesmo ele não tendo, tá? É mais fácil dizer que o Deadpool tem Toon Force, porque ele quebra a quarta parede, do que o Luffy. O Luffy não tem Toon Force. Eu queria muito saber de onde ele tira que quebrar a quarta parede é mais próximo da Toon Force do que propriamente alterar as leis da física e até mesmo possuir a capacidade de transformar o mangá em uma história em quadrinhos, gerando efeitos sonoros, estrelinhas e várias outras características disso. Eu queria muito saber, porque esse argumento, que na verdade nem tem premissa, então eu nem sei se dá pra chamar de argumento, vai contra a definição da Toon Force. Se pegarmos as emendas da Toon Force que os autores costumam aplicar nas obras, podemos ver que o Luffy se encaixa em várias delas, como a capacidade de criar objetos do nada e de ignorar a gravidade e outras leis da física. Quebrar a quarta parede não é mais próximo da Toon Force do que isso em absolutamente nenhum universo que você imaginar. Reformulando o argumento dele e mantendo a mesma base. A premissa é que o Deadpool quebra a quarta parede, e a conclusão é que ele é mais próximo de ter Toon Force do que o Luffy. Podemos ver claramente que o argumento é um non sequitur, porque a premissa não consegue provar a conclusão, e nem chega próximo de ter uma relação real. O Luffy não tem nenhum feito de Toon Force que seja pelo menos, sei lá, do nível do titio avô. Vou aproveitar essa deixa para falar sobre o titio avô. O fato é que, na verdade, o titio avô é muito superior a todos os personagens citados, tanto Luffy, Goku, Pantera Cor-de-Rosa e até o Bob Esponja. Sim, o titio avô é muito superior a todos esses por feitos, e eu obviamente não vou só jogar essa informação e dizer que é um fato incontestável, eu vou argumentar e provar isso através de feitos. Como mostrado, o maior feito do Bob Esponja é afetar o universo, o que torna ele universal. O titio avô, além de também ter feitos de destruir todo o universo e de causar um rasgo no espaço-tempo apenas como acidente de seu poder, ele é percebido como ficção por outro titio avô. Ou seja, ele transcende o próprio verso, colocando ele muito acima do universal por pura lógica básica, já que ele transcende qualitativamente e enxerga como ficção uma versão dele mesmo que consegue destruir a totalidade do universo. E pelas regras atuais da Versus Battle, realidade transcendendo ficção coloca como outerversal. Então sim, o titio avô é sem dúvidas um dos usuários de Toon Force mais forte de todos por uma questão de transcendência.
assim como outros personagens como por exemplo o Pernalonga, e isso é mostrado diversas vezes, tanto na história em quadrinhos quanto no próprio desenho animado. Isso sim é uma Toon Force mais forte em potência por uma questão de transcendência, já que ele está acima do nível existencial dos demais personagens. Não tem. Não tem. Vocês estão entendendo? Isso é Toon Force. Toon Force é isso. O Máscara é um personagem muito poderoso. O Máscara nas HQs, nas animações, nos filmes, ele sim tem Toon Force. Chapolin, outro exemplo de Toon Force muito poderoso. A real é que o Máscara é fraco fisicamente, apesar de ter habilidades fortes como invulnerabilidade. Então, não dá pra derrotar ele fisicamente. Apesar dele já ter literalmente sido derrotado de forma bem idiota pelo Lobo por ter retirado sua máscara. Ao contrário disso, o Chapolin não é nada forte. Vamos ser sinceros, muita gente gosta muito do Chapolin Colorado por questões de nostalgia, mas a realidade é que ele é fraco. Ele não tem feitos nem ao menos no nível quarteirão. Engraçado que ele tenta colocar como necessidade para um usuário de Toon Force ter a capacidade de afetar o universo, o que não é verdade, mas tanto o Chapolin quanto o Máscara não chegam nem minimamente próximo disso. Eles nunca afetaram o verso inteiro. O Máscara só é praticamente invencível com a máscara, enquanto o Chapolin nem isso. Ele só tem algumas habilidades como teletransporte, manipulação temporal, imortalidade, mas tudo isso bem específico e não habilidades que podem ser usadas livremente em uma luta. Os maiores feitos de velocidade são só desviar de balas ou no máximo o avião dele voar pelo espaço sem distância quantificável. Ele não tem nenhum feito decente, não tem absolutamente nenhum motivo para considerar o Chapolin minimamente forte, e com certeza ele é o mais fraco de todos que já apareceram aqui até o momento. E não tem nenhuma mínima chance contra o Luffy, Goku ou qualquer um dos usuários citados de Toon Force. É um personagem extremamente fraco e superestimado, e um bom exemplo de como não precisam de grandes feitos, como a destruição do universo, para ter Toon Force. Ele cumpre perfeitamente o propósito que é gerar humor. A Toon Force dele apenas concede várias habilidades legais de se ver, mas nada impressionante em termos de força. Meu irmão, Toon Force pode recriar o universo. Você viu o Bob Esponja e você viu a Pantera Cor-de-Rosa. E nem são os expoentes da Toon Force. Porque pra mim, Toon Force, o mais poderoso é Chapolin, Pernalonga e Pica-Pau. É muito irônico ele considerar o Chapolin Colorado como um dos 3 usuários mais fortes de Toon Force, quando os feitos dele não são nada. O programa é muito engraçado, mas podem ter certeza que nada que foi demonstrado faz ele ao menos se equiparar com qualquer um outro usuário de Toon Force estar aqui. E ele dizer que os usuários podem destruir e recriar facilmente o universo, quando o Chapolin nunca fez isso e obviamente não tem essa capacidade. De qualquer jeito, o vídeo já está muito extenso, e o ponto era só refutar essa questão da Toon Force, mas possivelmente eu poderia fazer um vídeo futuramente a respeito do nível de força de cada usuário de Toon Force. Alguns são muito mais fortes do que as pessoas imaginam, enquanto outros são muito mais fracos. Mas de qualquer jeito, o ponto do vídeo não é esse. Mostrar usuários mais fortes não refutam usuários mais fracos. Espero que tenham gostado do vídeo, o vídeo já ficou bem maior do que eu esperava. Comentem suas opiniões e ajudem a compartilhar para permitir ao vídeo alcançar mais pessoas, e nos vemos em uma próxima.